Sodoma e Gomorra. Essas cidades são famosas pelas aberrações que fizeram. A história dessas duas cidades é contada no livro de Gênesis. Segundo o relato bíblico, essas cidades foram queimadas como castigo divino pela gravidade de seus pecados, e desde então, alegorias têm sido feitas a Sodoma e Gomorra como a representação do mal. Bem-vindos a seu canal Cristãos Atualizados. Antes de começar com essa história bíblica, convido você a se inscrever e curtir este vídeo. Assim você estará me ajudando muito. Então vamos começar. De Gênesis ao Apocalipse, Deus utiliza Sodoma e Gomorra para prevenir os castigos que acarretam o pecado e desobediência à lei de Deus. Mas o que realmente aconteceu em Sodoma e Gomorra? Vamos voltar aos seus primórdios. Sodoma e Gomorra aparecem pela primeira vez na Bíblia, no capítulo 10 de Gênesis. O relato bíblico diz que Sodoma e Gomorra eram descendentes de Cã, filho de Noé. Sabemos que Cã carregava uma maldição desde que viu a nudez de seu pai, e não a cobriu. A Bíblia o narra assim: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Sabemos que a geração de Cã foi uma geração maldita e separada de Deus. De Cã também saiu Nimrod, aquele que construiu a Torre de Babel. E é por isso que Sodoma e Gomorra, por ser também descendentes de Cã, já estavam predestinadas à maldição do pecado. No capítulo 13 de Gênesis, diz que Abraão e Ló haviam enriquecido muito. Cada um tinha muito gado e provisões, e a terra já não era suficiente para eles habitarem juntos. Por isso, decidiram se separar. Abraão acampou na terra de Canaã e armou suas tendas por toda a planície do Jordão até chegar a Sodoma. A Bíblia diz que os habitantes de Sodoma eram perversos e pecadores contra Jeová em grande maneira. As interpretações desta passagem são geralmente bastante controversas. Alguns acreditam que Sodoma e Gomorra foram as primeiras cidades onde iniciou-se, pela primeira vez, a homossexualidade masculina. Mas outros acreditam que o pecado dos sodomitas não era a homossexualidade, mas sim a violência, a falta de empatia e a arrogância. No livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, diz que Ló é enviado como profeta para dar testemunho de Alá em Sodoma e assim avisá-los de que seu comportamento pode despertar a ira de Alá. Para Ló, os sodomitas não apenas pecaram com a homossexualidade e outras ações, mas que especialmente não sentem vergonha e cometem seus pecados tanto em privado como em público. Mas vejamos o que a Bíblia diz a respeito de Sodoma e Gomorra e os pecados que eles cometeram. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 7 diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, fala desses vícios que são contra a natureza, e ele diz assim: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Nesta passagem, o apóstolo Paulo está falando sobre sexo anal e outras aberrações que ocorrem entre um homem e uma mulher, e também está falando sobre a homossexualidade. E essas aberrações eram as que se cometiam em Sodoma e Gomorra. Em Gênesis, narra que Deus enviou 2 anjos a Sodoma e Gomorra, e quando eles estavam a caminho, eles descansaram em Abraão, e ele os alimentou, e depois esses anjos revelaram a Abraão o castigo que viria a Sodoma e Gomorra por seus pecados. Então Abraão intercede por Sodoma e Gomorra,
E Abraão convence Jeová dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? E Jeová responde: Se houver 10 justos, não destruirei Sodoma e Gomorra por amor aos 10 justos. Mas como não havia nem 10 justos, Jeová decidiu destruí-los definitivamente. E foi assim que esses 2 anjos deixaram Abraão e seguiram seu caminho para Sodoma e Gomorra. E quando chegaram, descansaram na casa de Ló. E Ló fez um banquete e comeram. Mas os homens de Sodoma, ao saber da chegada desses 2 anjos, cercaram a casa de Ló. A Bíblia narra assim: Antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. O particular desta passagem é que somente homens cercaram a casa de Ló. O que eles queriam fazer a esses 2 anjos? Alguns dizem que eles queriam violá-los, já que esses 2 anjos eram muito bonitos. Mas vejamos o que a Bíblia continua a dizer. Chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Mas Ló já sabia as maldades que eles queriam fazer-lhes, pelo que ele ofereceu para dar-lhes suas 2 filhas virgens para fazerem o que quisessem com elas. Mas os homens de Sodoma não aceitaram e feriram a Ló. Então os 2 anjos salvaram a Ló e feriram com cegueira aos homens de Sodoma. Depois disto, os anjos disseram a Ló que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. E foi assim que Ló saiu de sua casa com sua esposa e suas 2 filhas. E estando fora de Sodoma e Gomorra, os anjos disseram a Ló: Escapa-te por tua vida, para salvá-la, e não olhes para trás. E foi assim que Ló correu para salvar sua vida. Então Jeová fez chover fogo e enxofre, e destruiu a Sodoma e Gomorra com todos os seus habitantes. E estando Ló distante com sua esposa e suas 2 filhas, a esposa de Ló olhou para trás e instantaneamente se transformou em uma estátua de sal. Desde então a mulher de Ló faz alegoria às pessoas que seguem a Deus, mas que continuam a olhar para o mundo, já que não querem se livrar de tudo que há nele. E foi assim que Ló deixou Sodoma e Gomorra e habitou em cavernas com suas 2 filhas. Bem, essa tem sido a história de Sodoma e Gomorra. Se você gostou, dê um like nesse vídeo e deixe sua opinião na caixa de comentários. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.